Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos ao XM. Esse é um vídeo dedicado aos meus seguidores homens, o meu público masculino. E eu espero que este vídeo sinceramente ajude você a situar a sua vida, a encontrar um norte. Porque homens fazem isso com outros homens, eles ajudam uns aos outros, ok? A gente vive numa sociedade hoje que desde os anos 80, há quase 42 anos, a mídia, os artistas, os meios de comunicação, rádio, TV, vêm massivamente destruindo a imagem masculina do que o homem é, através de estereótipos supervalorizados, fazendo com que a masculinidade se torne vitrinismo, ou totalmente o oposto, fazendo com que o homem se torne um animal e perca totalmente o seu valor. Existe uma frase que as mulheres repetem muito, e essas mulheres não são as mesmas mulheres que hoje têm um homem ou que no passado construíram uma família, entende? Que é a seguinte frase: os homens jamais vão entender o que é o amor de uma mãe. E eu vou te responder uma frase: as mulheres jamais vão entender o que é o sacrifício de um homem. E se você é um homem vendo esse vídeo hoje, passando por tribulações, passando por provações, estando inserido num mundo que você simplesmente não sente que você pertence a esse lugar, você entendeu perfeitamente o que eu quis dizer. Um homem no mundo de hoje tem que ser resiliente, tem que ter temperança, tem que ser forte, tem que ser vigilante. Acima de tudo, o homem de hoje tem que ser disciplinado. O que isso significa, pessoal? A todos vocês que viram, vão assistir esse vídeo. Eu vou explicar. O que o pessoal do MGTOW, o que esse pessoal aí simplesmente não fala em 20 anos de, como diz o Capitão Nascimento, 20 anos de curso, pô, eu vou falar em um vídeo rápido. Vocês só estão aonde vocês estão hoje e a transformação de vocês passarem de meninos para homens não aconteceu, vocês não estão no meio dessa transformação ainda, puramente porque vocês não foram atrás de pesquisar, de descobrir as histórias, as origens, as raízes dos homens das suas famílias. Eu vou contar uma história. A minha avó faleceu em março de 2020, antes de explodir a pandemia do Covid. A minha avó era uma mulher muito resiliente, muito forte, vista como um tanto quanto grossa e ríspida na forma de falar as coisas. Mas ela foi a mulher com a maior resiliência e inteligência emocional que eu conheci. Inteligência emocional é um fator, é um atributo de qualquer ser humano, seja mulher, seja um homem, que é desenvolvido e que desponta profissionalmente, pessoalmente, financeiramente. Inteligência emocional. E eu fui atrás de saber como que foi a vida da minha avó e de onde a minha família veio. Eu sou descendente de italianos e portugueses, como muitos no Brasil, e índios, claro, né? Isso significa que tempos fáceis criam homens fracos, tempos difíceis criam homens fortes. Essa geração que nasceu nos anos 2000, no finalzinho dos anos 90, acha que o mundo onde eles nasceram já veio com micro-ondas, com celular, com Wi-Fi, Bluetooth, entendeu? Com Uber, já tinha isso, não tinha. O meu bisavô trabalhou na cerâmica em São Paulo, onde era a antiga fábrica dos Matarazzo, por quase 30 anos. Os meus dois bisos, vamos colocar dessa forma, tiveram uma história em comum.
Aos 12 anos de idade, eles foram mandados embora de casa dos próprios pais, que vieram de 2 guerras mundiais, e foram se virar. Foram morar na casa de parentes distantes, foram viver a vida deles. Ambos, aos 21 anos de idade, 22, voltaram para casa dos próprios pais que não reconheceram os filhos para entregar o convite de casamento, convidando os pais a se juntar e reformar a família que havia sido quebrada. O meu bisavô, por parte de vó, passou 1 ano colocando de 5 a 6 tijolos grossos dentro da bolsa dele, no caminho que ele voltava de trem de condução e a pé para casa, que dava quase 15 quilômetros de distância na época. Por 1 ano ele voltou carregando 5 tijolos na bolsa dele para levantar um cômodo inteiro de uma casa sozinho. A casa que eles construíram. Você consegue entender a tamanha resiliência que significa uma pessoa fazer isso? Sabe quando naquela época uma mulher teria condições físicas de suportar esse tipo de trabalho, de força que um homem pode fazer, de um sacrifício que um homem neste nível pode fazer? Ele contou quantos tijolos ele precisava e ele ficou 1 ano trazendo tijolos da obra lá que o pessoal jogava fora para casa e levantou o resto da casa dele inteira sozinho. Se não fosse esse gesto, só esse gesto isolado, a casa que eu inclusive estou vivendo hoje sequer existiria, porque não existiria uma família para perpetuar isso para frente. O meu biso, isso é relativo aos dois. Tanto minha avó quanto meu avô falavam dos pais deles, que eles não lembram de ter contato muito com eles na infância, porque era comum. O meu bisavô, por parte de vó, trabalhava na cerâmica, né? E o meu bisavô, por parte de vô, era ferramenteiro e encanador. Ele chegou a ser mestre de obras encanador na vida dele, no caso, né? O que não pagava tanto na época, mas pagava o suficiente. Trabalhava na obra, meu biso, meu nono, né? Por parte de vô. E isso é uma coisa que nós simplesmente não conseguimos mais compreender como estes homens tinham essa força. Eles não tinham opção de dizer não. Ambos eles já tinham 2 filhos. Aos 25 anos, tinham a casa própria, o carro próprio, um trabalho estabelecido, uma esposa para cuidar. Aos 25 anos de idade. Tá? Isso nos anos 40. Lembre que não tinha doutor, médico, hospital como tem hoje, não tinha Uber, não tinha micro-ondas, não tinha fogão elétrico, né, que você acende aí e faz as coisas rapidinho. Não existia. Tá? Não tinha a C&A, Renner, pra você ir lá comprar a tua roupa na hora que você precisava. Porque eram tempos difíceis. Os meus avós falam que não lembram de ver os pais deles na infância, porque eles acordavam 4 da manhã, às vezes com a própria roupa do trabalho, iam trabalhar, trabalhavam às vezes de 15 a 16 horas por dia, chegavam em casa quase na madrugada, às 10, 11 da noite, deitavam para dormir sem comer, acordavam no outro dia às 4 da manhã e iam trabalhar de novo. Eu lembro da minha avó falando que às vezes ela acordava de madrugada às 3:30 da manhã para dar bom dia pro pai dela, porque ela sabia que ela não ia ver o pai durante o dia, e ela falou que lembra nitidamente dos 4 até os 10 anos de idade de praticamente não ver o pai dela com frequência. A mesma coisa do meu avô. E as pessoas simplesmente não conseguem entender que a sua família, os seus pais, seus tios, seus avós só estão aí e fizeram com que você chegasse até onde você chegou porque esses homens tiveram resiliência e usaram uma vida inteira de sacrifício para trabalhar igual um monte de burro de carga.
para dar a vida que você tem hoje. Você tem que ter respeito aos seus ancestrais. Coisa que você não tem, principalmente as mulheres jovens de hoje, que eu vejo TikTok, na rua, quando eu vou nos lugares, mercado, e vou fazer as minhas coisas do dia a dia, eu vejo o pessoal jovenzinho, como que eles tratam, como que eles olham para os pais. Quando tá com avô, então, parece que tem nojo, avô e vó. Parece que tem nojo de gente velha, não quer estar perto. É falta de respeito. Na época dos meus avós, se isso acontecesse, mas esse moleque ia levar um tapa na cara, na cabeça, para parar de ser idiota. Entendeu? Você só vai se libertar desse negócio que te aprisiona quando você viver em memória dos teus ancestrais. Isso é importantíssimo, porque você sabe que o XM é um diretório espiritual. Então, quando você sabe de um fato da família dessas pessoas, você sabe do acesso de uma memória. Se você acessa essa memória que antes você sabia que ela não existia, você consegue extrair força, você consegue extrair poder dela para você. Entendeu? Toda vez que eu tô muito para baixo, toda vez que eu tô muito no fundo do poço, toda vez que eu leio o Salmo 91, eu fecho os olhos e eu lembro do meu biso levando uma sacola com 5, 6 tijolos na bolsa, que sabe-se lá quanto pesava, mas uma coisa é fato, meu nono era magro. Provavelmente ele estava levando 1/3 do peso dele naquela bolsa com ferramenta, ou até metade do peso dele, todos os dias. Todos os dias. E viveu essa vida e trabalhou pesado a vida inteira dele até a morte. Até a morte. Assim como o meu biso por parte de pai, de parte de vô. Deixa o helicóptero passar. O meu biso, que trabalhava como ferramenteiro encanador, o sonho dele era se aposentar. O sonho dele era curtir a família dele, porque ele passou a vida inteira trabalhando igual um desgraçado para poder dar uma casa melhor, uma comida melhor, uma qualidade de vida melhor para as filhas, para as netas dele e netos. Quando meu avô se aposentou, ele tinha um terreninho na Billings, né, na represa Billings, e o sonho dele era ter um barco, e ele comprou um barco. Uma lancha, nada, um barquinho simples, com motor de polpa. O meu biso, com 57 anos de idade, sozinho, pegava um motor de polpa de 200 quilos nas costas com uma corrente, ele levava sozinho até o barco e ele sozinho enfiava o motor no barco e instalava ele. Eu quero ver qual que é o bodybuilder, o six-packer hoje, que tem essa força física com 25, 30 anos de idade que o meu nono tinha nessa época, sem nunca ter levantado um peso na vida. Sabe o que é essa força? Resiliência. Aqui, ó, no coração. Porque ele fazia isso vendo as netas deles pequenininha e não deixava elas encostarem para fazer. Eu sou homem, é minha responsabilidade, eu vou fazer. Essa é a transformação que você precisa passar. Você precisa, de alguma forma, achar registros, fotos, cartas, pessoas, seja um tio-avô, alguém que saiba dessas histórias. E valorize os seus ancestrais, suas avós, seus avós. Porque essas pessoas viveram num período que não tinha escolha. Ou você fazia, ou você morria. Ou você trabalhava, ou você morria de fome. Não tinha escolha. E hoje nós vivemos num mundo, numa sociedade tão confortável, que essa juventude, infelizmente, principalmente as meninas, simplesmente sentem que elas não precisam da energia masculina do homem. E o homem só podia fazer o que fez lá atrás porque ele sempre soube que ele sempre precisou da energia feminina. Senão não teria sentido um homem estar aqui. O que um homem naquela época ia fazer se ele não pudesse constituir uma família, se ele não pudesse ter filhos e filhas? Não faria sentido. Só que isso foi tirado das mulheres.
E você vê hoje total em contramão que já tem mulheres que estão despertando e se rebelando e mulheres que estão totalmente indignadas de perceber como que os homens não agem mais como homens, não chegam nas mulheres, não se apresentam, não chamam pra sair, não tem, entendeu? Liga, não tem bola, culhão. Por quê? Porque simplesmente aquela mulher pode falar que o cara abusou ela. Como eu já vi uma das últimas vezes que eu fui num barzinho, restaurante, assim, uma mulher não gostou que um cara foi falar com ela, mexeu com ela, oi, tudo bem? Ah, quer que eu te... Ó, vamos dar uma volta, ô, pô, você é bonita, ele elogiou a mulher lá de alguma forma. A mulher falou que o cara tava... A mulher falou que o cara tinha, tipo, passado a mão nela, tinha tentado abusar dela. O bar inteiro quis espancar o cara. O bar inteiro quis espancar o cara. E era mentira. Era mentira. Tá? Se uma mulher, e eu já vi isso também, entra bêbada num bar e dá em cima de 5, 6, 7 caras, sabe o que acontece com ela? Nada. E se ela dá em cima de um cara casado que tem uma mulher e as mulheres se embolam no chão lá, sabe o que acontece com a mulher? Nada. Se um homem fala uma palavra hoje na sociedade que a gente vive meio engasgada, que a mulher simplesmente não tá afim de compreender o que aquele cara tá dizendo, ela pode falar que ela foi abusada, ela pode falar que aquele cara simplesmente tentou estuprar ela e aquele cara é preso. E as mulheres se perguntam por que não tem mais homens e por que os homens não estão indo, né, à caça, atrás de mulheres. E falam, ai, mas não tem mais homens decentes no mundo hoje. Mas não tem mais homens bons no mundo hoje. Quando os homens bons no mundo hoje são homens que estão trabalhando, empreendendo, perdão pela palavra, ralando o cu na ostra para tentar ter uma casa, ter uma família. E são esses homens que são chutados, jogados no lixo. Enquanto o bacanão, bonitinho, com camiseta da Lacoste lá, que vai de carro alugado numa festa para pagar de gato, que é o foda do TikTok, sei lá qual é a rede social que vai vir do momento aí, que tem 100 mil followers, que é um bosta, que tá com garrafa de champanhe e entra com VIP na balada, esse cara é o bom. Esse cara é o da hora. É esse o cara que vai te trair, vai te empurrar a janta e vai te jogar lá na calçada e vai embora. E no dia seguinte ele vai buscar outra, e depois outra, e depois outra. Porque a demanda feminina pede isso hoje. Então a culpa é de quem? De quem é a culpa? A gente sabe que se a gente pegar o Estado, a nova ordem mundial, as formas de mídia, tá? Isso é uma coisa. Agora, quem está reproduzindo essa forma de ver o mundo? Sabe por quê? Quando eu vejo petroleiras, construções, redes de esgoto, manutenção de trilho de trem, de metrô, construção de apartamentos, de edifícios, manutenção de estrutura elétrica. Essa estrutura absurdamente impossível, que se você comparar com o que é natural do que é uma cidade grande, essa estrutura é impossível de existir. E todos os trabalhos de risco, que se a pessoa fizer 1 milímetro errado para lá, a pessoa perde uma mão, explode um pedaço da perna do cara, vai embora, o cara perde as 2 pernas e fica inválido, quebra a coluna e fica paraplégico. Sabe quem ocupa essas funções hoje para manter a estrutura que você se beneficia? Homens! Homens. Pedreiros, ferramenteiros, tapeceiros, todos os níveis de construção e de manutenção são exercidos por homens. Todos os níveis mais high level de segurança sempre foram e sempre vão ser exercidos por homem. Alguém vai falar, ai, mas tem uma mulher no meu trabalho. Quantos milhões de homens exercem essa profissão? Quantas milhões de mulheres? Eu vou falar que é 0,00001%. Talvez ela seja uma de 10 mulheres naquela profissão contra 100 milhões de homens no mundo inteiro. Entendeu? Essa é a diferença. Essa é a diferença. E sempre vai ser assim. Se você é um homem e você quer a transformação, você tem que exercer a autorresponsabilidade, se responsabiliza pelas merdas que você fez na sua vida, tenha força e tenha resiliência, seja temperado, saiba quando agir e ser brutal,
Saiba quando ser calmo, tranquilo, carinhoso. Entende? Que você por si só vai atrair a mulher certa para sua vida. Você por si só vai atrair a circunstância certa para sua vida. E você vai crescer. Mas faça 100% do trabalho em você. Não pense que você não vai precisar de uma mulher. Você vai precisar de uma mulher. Mas invista 100% do tempo em você, porque se você já viu as aulas, se você já fez nosso curso gratuito aqui na playlist, Método XM, você vai entender que a forma que você muda as suas esferas vibra uma frequência, uma energia que atrai as possibilidades e pessoas para sua vida. Ok? Pode demorar 1 ano, 5 anos, 10 anos essa transformação, mas vai valer a pena. Eu vou deixar um vídeo muito interessante que eu gosto muito, aliás, que me lembra tudo isso dessas histórias que eu falei dos meus bisavós, dessa época dos anos 40, quando o mundo era mundo, quando as pessoas tinham que, fazer das tripas o coração para fazer dar certo, tanto os homens quanto as mulheres. Porque as mulheres que trabalhavam, que foi o caso da minha bisavó, foi o caso da minha avó, das minhas avós, trabalharam que nem umas desgraçadas também. Só que elas eram poupadas de trabalhar no campo, com esse tipo de trabalho que eu falei dos homens. Trabalhavam demais, mas no setor administrativo, imobiliário, telefônico, entendeu? Toda essa parte que a mulher faz maravilhosamente bem. Sempre fez, aliás. Ok? Vou deixar um vídeo aqui de um atleta que eu tenho o máximo orgulho e respeito pela história desse cara. É um ítalo-americano, né? Um italiano, que foi lá para os Estados Unidos. Campeão invicto, heavyweight, né? Peso pesado de boxe, Roque Marciano. Perdeu os pais, ou um dos pais, na infância, na juventude, trabalhou em mina, trabalhou nas mineradoras de carvão, começou a praticar boxe aos 24 anos de idade, se tornou campeão mundial de boxe velho para a época já, e seu cartel é de 50/0. E ele só se tornou o que ele se tornou porque ele prometeu pro irmão dele que ele ia dar uma qualidade de vida melhor para a família dele e que ele ia ser o melhor atleta que ele pudesse ser de coração para mudar a história. E ele levou essa promessa até a morte. Assista esse vídeo inteiro que eu vou deixar na descrição. Créditos ao canal, aí o Resnick, que faz um trabalho maravilhoso. Assiste o vídeo. Olha a fisicalidade desses homens. Não eram gigantescos bodybuilders e tudo mais. Mas olha a fisicalidade. Olha o tamanho do punho das mãos desses homens. Olha a imposição física. Olha a simplicidade desses homens. Mas olha o que eles eram. E vai 80 anos para frente e vê os homens dessa faixa que vai estar no vídeo, dos 25 aos 35, essa época de atleta, e compara isso que você vai ver nos vídeos, no vídeo aí do Rocky, e compara com os homens de hoje. Você vai ter vergonha, você vai se nojar, você vai sentir nojo. E você vai buscar fazer alguma coisa da sua vida. Eu pratico artes marciais há 22 anos, tenho contato, estudo, treino, vou às vezes pro tatame, não vou. Mas, se você quer forçar parte dessa transformação, desculpa, você é homem, você precisa treinar com pesos, com carga. Você precisa fazer força. Você precisa ter uma liberação de dopamina, de GH, de testosterona muito forte na sua corrente sanguínea. Isso só é feito através da musculação. As mulheres já têm benefícios maravilhosos. Os homens, então... Ah, mas eu não gosto de musculação. Eu também não gostava 2 anos atrás, quando eu comecei a treinar. É um dos pontos chaves, cruciais. Você é homem, vai pegar peso. Ah, mas eu não cresço, mas eu preciso fazer dieta. Esquece isso daí, relaxa. Vai lá, arrebenta, faça o melhor. Ok? Começa por aí. Começa por aí. Se tá difícil mudar de cima, muda de baixo. Comece a investir no seu físico, que quando você muda o seu físico, você faz muita força. O exercício físico com peso, com sobrecarga, ajuda você a desenvolver isso aqui, resiliência mental, para poder passar o limite da dor. Isso vai te ajudar, ok? Grande abraço.